Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, vamos resolver alguns exercícios sobre métodos de separação de misturas. Este primeiro exercício, um exercício antigo, mas muito legal, da Unicamp, afirma que em um acampamento um estudante deixou cair na areia todo o sal disponível. Entretanto, tendo conhecimento sobre separação de misturas, conseguiu recuperar praticamente todo o sal. Que operações esse estudante pode ter realizado? Bem, vamos imaginar a separação feita com equipamentos comuns que se costuma levar no acampamento. Inicialmente, ele pode ter jogado água. A água, então, dissolve apenas o sal e a areia fica no fundo. É possível decantar? É, mas a separação não vai ser tão boa quanto se nós fizermos uma filtração. Então, imagina que ele levou um aparelhinho de fazer café, então ele tem um funil, lá dentro tem um papel filtro, e se não tiver, pode-se improvisar uma filtração com um pedaço de pano, uma cueca usada, qualquer coisa. A água com o sal vai passar pelo filtro e lá dentro, no papel de filtro, nós teremos areia. Bem, mas ele não quer água com sal, ele quer o sal, senão vai ter que comer miojo o resto do acampamento. Então ele deixa evaporar a água, ou então ele pode aquecer no seu fogareirinho para que seja mais rápido, e no final nós teremos apenas o sal. Como métodos, nós temos a dissolução fracionada, às vezes chamado de extração. Aqui não é muito legal porque eu não estou extraindo de uma planta, né, ou de uma essência. Pois bem, dissolução fracionada porque só dissolveu uma fração, dissolveu o sal e não a areia, e a filtração. Neste outro, temos que deseja-se fazer a separação dos componentes da pólvora negra, que é a pólvora comum, que é constituída de nitrato de sódio, carvão e enxofre. Sabe-se que o nitrato de sódio, salitre, é solúvel em água, o enxofre é solúvel em disulfeto de carbono, que é um outro líquido, enquanto que o carvão é insolúvel nesses dois solventes. Propunha um procedimento para realizar essa separação. Então eu tenho carvão, imagina aqui as bolinhas pretas, enxofre. Ele é amarelo, a sua forma alotrópica alfa, enxofre alfa. E o nitrato de sódio que é incolor, mas eu coloquei azul aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou adicionar água. Eu poderia iniciar adicionando o disulfeto de carbono, mas optei pela água. Então o nitrato de sódio vai dissolver e nós teremos no fundo o carvão e o enxofre. Nitrato de sódio em solução aquosa, realizamos então uma filtração. Estou usando um equipamento comum, caseiro, não precisa ir ao laboratório para se fazer isso. A cozinha é um grande laboratório, gente. Então eu tenho o carvão e o enxofre presos lá dentro do papel e o nitrato de sódio em solução aquosa passa pelo filtro. Procede-se à evaporação, ou normal, ou forçando com um aquecimento. E ao final eu terei o nitrato de sódio sólido. Mas ainda eu tenho o enxofre e o carvão. Pegamos então essa mistura de enxofre e carvão sólidos, adicionamos disulfeto de carbono. O disulfeto dissolve o enxofre, aqui em amarelo, vai estar em solução, e procedemos a uma nova filtração. Evapora-se o solvente, o disulfeto de carbono, e eu tenho o enxofre. No papel de filtro eu tenho o carvão, e na operação anterior nós temos o nitrato de sódio, os três componentes separados. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade, isto é, água tratada, né?
Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas, é a filtração, cloração, coagulação, fluoretação e decantação. Essas são as alternativas. Vamos ver como funciona uma estação de tratamento de água. Há muitas formas de se fazer a estação de tratamento da água. Depende muito do tipo de água da qual eu posso dispor, da qual aquela cidade pode dispor. Este é um exemplo padrão. Em primeiro lugar, eu tenho um reservatório, uma represa, para não ficar dependendo do regime de chuva sazonal. E eu tenho algo que, nessa parte da área técnica, é chamada de gradeamento. Uma rede que segura todo o material flutuante, galhos, folhas, cachorro morto, cadáver humano, tudo que vem na água da represa. Qual seria o nome que nós encontramos em livros de química com o significado desse gradeamento? Poderia ser uma flotação, separar o material flutuante, ou uma peneiração, talvez uma filtração. Pois bem, se a água tiver muito material suspenso, você pode deixar decantar. E então se procede à aplicação de dois produtos químicos, o sulfato de alumínio e a cal. Eles reagem produzindo hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio. O que nos interessa aqui é o hidróxido de alumínio. Ele forma um sólido, ele precipita, mas grudando na sujeira, grudando nas partículas, tornando-as mais pesadas e fazendo com que vão ao fundo. Portanto, nós temos um processo que é chamado às vezes de floculação, porque esse hidróxido de alumínio grudado na sujeira lembra um floco de neve sujo, e uma nova decantação. Essa primeira decantação que aparece aqui, às vezes não é realizada, depende da qualidade da água, só se procede à segunda. Finalmente se faz uma filtração. A filtração é feita em areia, cascalho fino e cascalho grosso, para segurar os últimos flocos que não saíram na decantação anterior. Então se adiciona cloro, ou em algumas cidades que não têm condições de trabalhar com cloro, que é um gás muito venenoso, uma solução com hipoclorito de sódio, semelhante à nossa água sanitária que temos em casa. Faça então a desinfecção. O cloro é ativo contra bactérias, vírus e protozoários, quer dizer, vários agentes etiológicos, agentes que causam doenças, né? Vocês têm que saber a diferença entre vírus e protozoários para poderem fazer o Enem e também caso sejam convocados para a CPI. E na maior parte das cidades se procede à fluoretação e o flúor protege os dentes contra as cáries. A desinfecção é a etapa da cloração, alternativa B. A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento populacional, às mudanças climáticas e à expansão da atividade industrial e à poluição. A água, uma vez captada, precisa ser purificada, o que de fato é feito nas estações de tratamento. São as chamadas ZETAs, as estações de tratamento de água. Um esquema do processo de purificação está lá esquematicamente A, B, C, D, E. Em que as etapas B, D e F são B, adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, que é a cal, que é óxido de cálcio, mas na água vira hidróxido de cálcio. Filtração em areia e fluoretação. Sabendo isso, as etapas A, C e E devem ser respectivamente. A, C e E devem ser filtração grosseira, decantação, cloração. Bem, eu fiquei um pouco em dúvida, né? Poderia ser decantação a primeira etapa, filtração grosseira, bem, se ele considerar aquele gradeamento, aquela rede que se coloca como a filtração. Cloração não é, né? Você faz a cloração no fim, senão tem que gastar muito cloro. Neutralização, pode-se fazer neutralização, porque quando se joga cloro na água, vira ácido clorídrico hipocloroso, a água fica ácida e ataca os canos de ferro.
Ô tio, os canos da minha casa é tudo de plástico. Sim, mas os canos da empresa, a Sabesp aqui de São Paulo, por exemplo, são de ferro. E eles podem ser consumidos rapidamente. Então depois se joga a cal novamente depois da cloração. Mas ao final, vamos ver a segunda possibilidade. Decantação. Ora, se B é adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, isso provoca uma floculação e aí tem que ter decantação na segunda alternativa. E cloração ao final, sem dúvida. Depois da decantação, antes da fluoretação, é cloração. Então, a alternativa mais adequada é a alternativa E, considerando aquele gradeamento como uma filtração grosseira. Considere que necessitamos realizar uma filtração e uma decantação em laboratório, mas ambos os processos ocorrem muito lentamente, para os nossos propósitos, claro. Como podemos acelerá-los? Bem, aceleramos a filtração através da filtração a vácuo, onde um funil chamado funil de Büchner recebe um papel, esse papel é colocado aberto, a bomba de vácuo retira o ar, fazendo com que a pressão interna diminua e fique menor que a pressão externa. Então o líquido é empurrado para dentro do quita-saco. Já para acelerar uma decantação, nós temos a centrifugação. Ela é feita numa centrífuga que gira rapidamente. Esta aqui que eu achei bonitinha é uma centrífuga manual. Quando você gira, esses tubos vão ficar orientados horizontalmente ou quase horizontalmente. Então nós temos uma aceleração centrífuga, uma aceleração no sentido de fugir do centro. E essa aceleração pode ser muitas vezes maior que a aceleração da gravidade G, fazendo com que o material decante rapidamente. Sobre o equipamento da figura a seguir, assinale o correto. É usado para separar líquidos imissíveis de densidades diferentes? Não. Para separar líquidos imissíveis, isto é, que não dissolvem um no outro, nós utilizamos o funil de decantação ou funil de separação. Aqui nós temos os dois líquidos, o mais denso fica embaixo. Alternativa B, é constituído de funil de Büchner, Becker e trompa d'água? Sim, pode ser. Por quê? Trompa d'água é um método antigo e primitivo de se produzir vácuo. Um dispositivo que se liga na torneira e utiliza o jato d'água para reduzir a pressão. Então pode ser. O funil apresenta furos que dispensam a utilização de papel de filtro? Não, aqui nós temos um funil de Büchner com a sua rolha mostrando a superfície perfurada e o papel de filtro foi levantado. É ele que filtra, sendo que esta placa furada serve apenas como um suporte. É adequado para reduzir a pressão interna? Não. Quem reduz a pressão interna é a bomba de vácuo ou, num laboratório mais modesto, uma trompa d'água, como foi citado na alternativa B. Então temos a alternativa B, portanto. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.